Boa noite, bem-vindos a mais um Hora da Verdade, o programa de entrevistas da Renascença, em parceria com o Jornal Público. Esta semana o nosso convidado é o sindicalista Mário Mourão, presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Setor Financeiro, antigo Sindicato dos Bancários do Norte. Também já foi deputado em 3 legislaturas, mas no último fim de semana foi escolhido para líder da tendência sindical socialista da UGT, numa eleição inédita na Central, que teve 2 candidatos. José Abraão, presidente do Sintap e da FESAP, representando a administração pública, e então Mário Mourão, que foi eleito. É nesta condição que será o mais que provável futuro secretário-geral da UGT, que substitui Carlos Silva no Congresso agendado para abril do próximo ano. Eu sou Ana Carrilho, estou nos estúdios da Renascença de Gaia com o Mário Mourão. Em Lisboa está a jornalista do Público, Raquel Martins. Obrigada por ter aceito o convite. Começo por perguntar se o facto de, pela primeira vez, haver 2 candidatos à liderança da tendência sindical socialista e, consequentemente, à liderança da UGT, se isso significa que na Central nem sequer os socialistas conseguem estar unidos. Boa noite a todos os seus telespectadores. Não, a Central Sindical, aquilo que houve 2 candidatos foi na tendência sindical socialista. Como sabe, a Central fez já há pouco tempo o seu 43º aniversário. E sempre foi possível uma grande unidade entre 2 tendências. A Central Sindical tem 2 grandes tendências, os trabalhadores sociais-democratas e a tendência sindical socialista. Aquilo que ao longo destes anos passou é que havia apenas um candidato que, enfim, reunia o consenso, não havia uma tradição de disputa e de aparecer outras alternativas, e ao fim destes 43 anos apareceu, e o que é natural. A Central e a tendência sindical socialista, que é uma das maiores tendências da Central Sindical, não teve agora. É uma solução democrática, como disse o Primeiro-Ministro, quando as coisas não, enfim, em determinadas alturas não coisa, há soluções democráticas. Esta é uma das soluções democráticas. Os socialistas tiveram 2 candidatos para escolher. Isto promoveu o debate na tendência, o que é muito importante e é saudável. Eu tive o privilégio de obter a confiança dos meus camaradas para liderar a tendência e, por inerência, ser o candidato a secretário-geral da UGT. Isto, de facto, passa-se pela primeira vez na tendência sindical socialista. Portanto, não houve condições para criar uma lista única que reunisse, de alguma forma, portanto, o consenso? Os programas e as resoluções que nós apresentamos, no fundo, não divergiam muito. Aqui estava mais o estilo do candidato e, portanto, não em termos de conteúdo daquilo que foram os programas que nós apresentámos aos nossos camaradas. Pesou mais de que 2 candidatos escolheram aquele que, neste momento, melhores condições reunia para poder assumir a responsabilidade de dirigir a tendência nos próximos 4 anos e também o candidato que obtinha maior consenso para ser o próximo candidato a secretário-geral da UGT. E, aliás, no final do Congresso disse que a sua prioridade era reorganizar a tendência, atenuar as tensões, apanhar os casos, tentar construir unidade para que nos preparemos para em abril de 2022 podermos ir ao Congresso da UGT. Estou a citá-lo. E então eu agora pergunto-lhe como é que planeia fazer isso e construir essa unidade, sendo que, mesmo assim, há aqui umas divergências. Eu quero dizer, se nós conseguimos fazer a unidade com outras tendências que não são socialistas, muito mais fácil será com os nossos camaradas. É muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos divide. O Zé Abraão é um excelente quadro sindical. É um quadro que a UGT não pode prescindir, nem os socialistas podem prescindir. Pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pelo empenho que deu à Central Sindical. É um quadro, de facto, insubstituível, nomeadamente no setor
tão complicado como é a administração pública, que ainda agora continua a desenvolver algumas lutas no sentido de defender aqueles que são os trabalhadores do setor público. Agora, pela primeira vez, havendo 2 candidatos, e nesta disputa e neste confronto, naturalmente que há algumas feridas que se vão criando, algumas tensões. É preciso agora, no momento seguinte à eleição, sentarmos à mesa e construir aquilo que será a proposta e a estratégia que a Tendência Sindical Socialista tem para apresentar aos nossos parceiros de coligação na UGT, para que em 2022 o Congresso apresente uma resolução conjunta de consenso e abrangente que possa, onde todos os sindicatos da UGT se possam rever nesta estratégia. E isso é fácil entre os socialistas, não tenho dúvidas. Desculpe, perdão. Esse é das minhas primeiras prioridades. Na saída do Congresso, entre mim e o Abrão não há qualquer divergência, somos amigos, conhecemos há muitos anos na UGT, sempre apreciámos um ao outro e ao trabalho que um e o outro vem fazendo em cada um dos setores. Eu sou do setor privado, ele é do setor público e, portanto, temos vindo a falar. Não foi possível fazer consenso, são estilos diferentes, nós somos diferentes. Eu, em relação ao Carlos Silva, não vou fazer o que o Carlos Silva fez, sou diferente do Carlos Silva, elogio muito o trabalho que o Carlos Silva fez ao longo destes anos e implementou uma nova marca de combate na UGT, que foi importante. Mas serei diferente, não é uma continuidade naquilo que são algumas questões de gestão e de forma e de estilo. Agora, seremos sempre iguais naquilo que diz respeito a uma central de propositura, a uma central de diálogo e de concertação. Isso é o ADN da central e isso depende. Quem manda na UGT são os seus sindicatos, não são os secretários-gerais. E, portanto, a UGT será sempre aquilo que os seus sindicatos queiram que a UGT seja. Portanto, na Tendência Sindical Socialista, vamos agora construir, naturalmente, apanhar alguns cacos, que é natural nestas disputas político-sindicais, mas não é nada que não nos vá unir. Acho que já saímos mais unidos neste Congresso de quando entramos e, por isso, há um bom caminho e uma boa perspectiva para a unidade dos socialistas. E espera contributos do José Abrão para a construção dessa estratégia? Desde logo, porque o Congresso, por exemplo, votou o que as duas moções, as duas resoluções programáticas fossem juntas, e já temos alguém a trabalhar para que o Conselho Geral da Tendência Socialista aprove, porque muitas das propostas que fizemos no Congresso são comuns e, portanto, é fácil fazer uma resolução única e, portanto, já é o primeiro passo para a unidade dos socialistas e isso será sem dúvida alguma. E se for eleito secretário-geral, como tudo aponta, admite integrar o José Abrão na sua direção? Sem dúvida alguma. Aliás, mesmo agora na Tendência Sindical Socialista, o José Abrão será chamado e vai participar no secretariado da Tendência. E na UGT, a UGT não pode prescindir daquilo que são os seus sindicatos. Os sindicatos da administração pública têm uma forte presença e um forte peso na UGT. Não pode prescindir de forma alguma de José Abrão. E eu espero que José Abrão, naturalmente, entregue também a minha equipa, porque todos não somos demais. Também já disse que quer pôr o setor privado na agenda da Central, a par com a função pública. E eu perguntava-lhe se isto significa que estes setores não têm tido a visibilidade que merecem nas lutas da UGT? Essa é uma afirmação minha. De facto, por aquilo que nós temos constatado ao longo destes anos, eu já estou também na UGT há longos anos, e de facto o setor público tem um peso muito forte, nomeadamente na visibilidade e naquilo que muitas vezes as resoluções programáticas saem do Secretariado Nacional da UGT. E isto não porque haja discriminação, não, é porque a administração pública tem são sindicatos muito ativos,
são sindicatos muito combativos e, portanto, têm conseguido uma visibilidade que o setor privado muitas vezes não tem. E há graves problemas no setor privado. Eu sou oriundo de um setor, que é o setor bancário, que é fustigado neste momento por milhares de perda de postos de trabalho, por rescisões de mútuo acordo, por despedimentos coletivos. Portanto, o setor privado tem tantos ou mais problemas que tem o setor público e é preciso ajudarmos também o setor privado a chegar àquilo que é o protagonismo e, naturalmente, a visibilidade que o setor público tem tido. Mas de quem é a responsabilidade dessa falta de visibilidade do setor privado? É do atual secretário-geral, Carlos Silva, ou dos próprios sindicatos? Provavelmente todos os sindicatos, incluindo eu próprio. Incluindo eu próprio, porque nós, quando se faz a resolução programática, provavelmente devemos estar mais atentos e exigir que a resolução programática contemple todos os setores de atividade que têm problemas e qual precisam também da visibilidade. Aqui também, deixe-me dizer que a UGT, e a responsabilidade não é só nossa, mas eu também denoto que a comunicação social dá muito ênfase àquilo que é a luta na administração pública e muito menos àquilo que é do setor privado. E, portanto, nós também temos que ganhar a comunicação social para isso, para que também dê mais ênfase a muitos dos problemas que hoje o setor privado tem e que precisam de visibilidade também, como a par, naturalmente, não quero que tenha mais nem menos, mas que se consiga aproximar daquilo que é a visibilidade que tem hoje o setor público. Não lhe parece que, de certa forma, a Central, o GT, perdeu força e visibilidade nos últimos anos, também fruto desta solução governativa, que, entretanto, agora foi interrompida? Não, eu acho que a Central Sindical tem vindo a reforçar o seu papel na sociedade portuguesa e nos últimos anos a Central, houve vários sindicatos que aderiram à Central Sindical, na relação que temos na concertação social com todas as entidades. A Central Sindical tem que dialogar com todos os governos, sejam eles quais forem. Não vejo que, pelo facto de ser um governo socialista, tenha tido menos predominância naquilo que é o setor sindical. Não, bem pelo contrário, eu acho que é o contrário. Se me disser assim, bom, houve situações que provavelmente não tornaram as questões fáceis no diálogo que era necessário estabelecer com o governo, claro que houve, muitas são conhecidas, e eu também espero que na tendência sindical socialista que se resolva esse problema do relacionamento entre a tendência sindical socialista e, enfim, a relação com o Partido Socialista. Mas acha que isso foi um problema do próprio secretário-geral da UGT ou um problema mais vasto? O próprio Carlos Silva queixou-se várias vezes de que o governo não queria saber do que é que a UGT pensava. Quando há um conflito, há sempre duas partes, nunca há uma. As responsabilidades são sempre das duas partes. Haja vontade das duas partes para se sentar e se entender, para ultrapassar aquilo que possa ser situações, às vezes, do relacionamento e às vezes no calor dos discursos que se faz, uns interpretam de uma forma, outros interpretam de outra, mas eu independentemente disso, a ação da UGT, a agenda da UGT não foi prejudicada. Se dissermos assim, bom, mas seria melhor que houvesse outro entendimento, sim, se calhar facilitaria melhor, mas a Central Sindical não deixou de fazer e cumprir aquele que era o seu papel perdão, e correspondeu àquilo que são os sindicatos e aquilo que os sindicatos esperam da Central Sindical. Já agora, portanto, esse afastamento entre a tendência sindical socialista e o PS, que, portanto, aconteceu nestes últimos anos, e uma das suas promessas é aproximar as duas partes. Como é que vai fazer isso? Olha,
O Partido Socialista, eu sou militante socialista, já fui deputado, já exerci vários cargos nacionais no partido e, portanto, não escondo aquilo que sou. E quero dizer que o Partido Socialista não será um corpo estranho na tendência sindical socialista, mas também não queremos que a tendência sindical socialista seja um corpo estranho no Partido Socialista. A tendência socialista é constituída maioritariamente por militantes, não tem só militantes, tem pessoas que, não sendo militantes, comungam daquilo que é os princípios do Partido Socialista e da tendência sindical socialista. E, portanto, nós temos que trabalhar em conjunto, muitas das vezes. Há matérias, por exemplo, eu neste último tempo falei com muitos sindicatos. E sindicatos que me diziam, os ministros não nos ouvem. Nós somos socialistas, estamos na tendência sindical socialista, às vezes queremos pôr questões ao governo e não nos ouvem, não há aqui uma abertura para nos ouvir. Bom, isto não pode acontecer. Dentro, naturalmente, sempre da autonomia e da independência das duas organizações. Mas, digamos, acha que tem que haver aqui quase que uma situação de privilégio de um governo socialista em relação a trabalhadores ou a sindicatos, digamos, de tendência socialista ou até em relação à tendência socialista em si? Não, pelo contrário. O relacionamento que se faz é o GT e o governo, não a tendência socialista e o governo. A tendência socialista, naturalmente, tem muitos dos elementos que participam nos órgãos do Partido Socialista e lá, nesses órgãos, eles defendem aquilo que é a questão sindical e dos trabalhadores e tentam influenciar também políticas e é para isso que nós estamos também nos órgãos. Agora, e com que resultados? Já agora pergunto-lhe. Quer dizer, essa influência, que resultados é que tem tido? Muitas vezes nós damos contributos quando nos pedem. Veja, quem está numa situação mais favorável para falar do mundo do trabalho são os sindicalistas, são os trabalhadores. Nós lidamos todos os dias com os problemas em cada um dos setores. Portanto, se nós temos essa experiência, esse conhecimento, é de toda a autoridade de quem é governo até saber o que é que se passa em cada um dos setores. Isto não é privilegiar uma... Não, é fazer-nos chegar uma mensagem de facto dos problemas que cada um dos setores tem. Porque quem decide, muitas vezes, a legislação laboral, muitas vezes não, quem decide, quem tem o poder de decisão de, por exemplo, aprovar o Código de Trabalho é a Assembleia da República, que a Assembleia da República, depois, quando está a fazer a discussão, ouve a UGT, ouve os parceiros sociais. Então, porque não os socialistas ouvirem também os seus camaradas relativamente a setores onde estão implementados, onde são, de facto, uma autoridade influente que tem o conhecimento dos problemas que se passam. Então, porque é que nós não podemos trocar isto quando está em causa defender os trabalhadores e encontrarmos aquilo que é a melhor organização mais equilibrada entre trabalhadores e empresas? Mas o que está a dizer é que a UGT perdeu capacidade de influência? Não, a UGT não perdeu, bem pelo contrário. A UGT fê-lo, portanto, independentemente dos problemas que os socialistas tiveram em termos de relacionamento, a UGT fê-lo com mais dificuldade, mais persistência, mais luta, mas fê-lo. E, portanto, se houvesse aqui também uma abertura por parte de alguns órgãos do Partido Socialista poderem ouvir os seus camaradas em certas matérias, provavelmente facilitaria mais o trabalho da UGT e também dos próprios deputados, porque os deputados, quando vão decidir as leis, naturalmente têm que saber do que é que estão a decidir e do que é que estão a decidir nos setores em que estão a influenciar a política. E, portanto, eu acho que isso é saudável e isso não é interferir nem na política, nem a política no sindicato. Isso é articular conhecimento e know-how para que a gente construa soluções que, de facto, vão ao encontro daqueles que representamos. O Partido Socialista representa os portugueses, nós, sindicalistas, representamos os trabalhadores. E, portanto, é sempre bom o diálogo e a concertação. Por isso é que nós temos o Conselho de Concertação Social, que
presta um grande contributo à sociedade portuguesa. Sim, Raquel. Não, ia perguntar se a UGT vai continuar a ser, de facto, uma central sindical que se senta à mesa da concertação para negociar e assinar acordos com os patrões e com o governo, ou se vai adotar uma outra postura? A central sindical será sempre aquilo que os seus sindicatos quiserem. Mas eu quero dizer que eu conheço já bem alguns sindicatos da central sindical e daquilo que eu conheço, a central sindical vai continuar a ser uma central de propositura, de compromissos, de diálogo e de concertação. Será este o nosso ADN, foi sempre ao longo destes anos e continuará a ser. A central sindical não vai excluir a assinatura de acordos, desde que eles defendam os interesses dos trabalhadores portugueses. Mas a central sindical, que é uma central de diálogo e de concertação, se tivermos que ir para a rua, não vamos virar respostas à rua. Se a central tiver que vir fazer a sua luta à rua, nós lá estaremos, e eu até estou habituado a essas lutas de rua, portanto, sobre esse ponto de vista, até acho que não vai haver nenhum obstáculo. Nós estaremos mesmo na rua e na luta, seja com que governo for. E acha que a UGT... Sim. Se acha que a UGT tem saído pouco para a rua nos últimos anos? Não, a UGT saiu sempre que os seus sindicatos lhe pediram. E ainda agora, recentemente, houve uma manifestação, duas manifestações do setor bancário, uma em frente à porta em frente à Assembleia da República e outra no Porto, em 3 cidades. E a central sindical esteve presente, como tem que estar, e é a sua obrigação. Os seus sindicatos, os sindicatos da UGT, do setor bancário, pediram à central que estivesse presente, numa luta fundamental para os trabalhadores bancários, e a central lá esteve, é a sua obrigação, e vai continuar a ser. Sempre que os seus sindicatos peçam que a central esteja presente, ela lá estará na rua ao lado dos seus sindicatos, das empresas e dos trabalhadores. E realmente em relação ao setor bancário é um setor que está debaixo de fogo, com todas as reestruturações que sucedem, com os despedimentos e dispensa de trabalhadores. De alguma forma acha que tem estado a falhar alguma coisa na ação dos sindicatos para defender o emprego e os direitos destes trabalhadores? Apesar de todas essas lutas que acabou de mencionar? Não, quer dizer, os sindicatos têm no setor bancário, os sindicatos têm uma longa tradição de compromisso e que, ao longo de muitos anos, o setor bancário teve paz social. Foi sempre possível com os banqueiros encontrar soluções, foi sempre possível com os banqueiros estabelecer compromissos. Nós, por exemplo, no setor bancário, com o Milênio BCP, assinámos um memorando de entendimento quando estiveram em causa, no tempo da Troika, o despedimento de cerca de 800 trabalhadores. Nós fizemos e assinámos um memorando, os sindicatos da UGT, em que reduziram alguns rendimentos aos trabalhadores para salvar emprego. Nós fizemos os sindicatos da UGT. Foi possível fazê-lo isso. E salvou-se muitas centenas de empregos. O que é certo é que a banca, depois de passar este período difícil porque viveu, de crise de confiança, de crise financeira, económica, enfim, a banca que hoje começa a inverter os seus resultados, muito à custa do esforço que os trabalhadores foram fazendo ao longo destes anos. Não pode haver um setor como a banca que tenha crise de confiança, porque as pessoas é lá que vão depositar as suas economias, e nós vemos o que é que se passou nos últimos anos, infelizmente, todos não vamos esquecer tão cedo de como é que foram tratados pelo setor. Hoje, felizmente, o setor começa a recuperar. E no momento em que começa a recuperar e a apresentar resultados significativos, a banca o que faz é despedir milhares de trabalhadores. Desde janeiro até agora já foram mais de 2.000 trabalhadores para a rua. E estão previstos mais nos próximos anos. E, portanto, é isto que nós não entendemos dos atuais banqueiros.
sempre encontraram sindicatos para encontrar soluções, e desta vez a banca, não sei se pressionados por alguns bancos até são espanhóis, pressionados pelo aumento dos lucros, é mais fácil despedir trabalhadores, enfim, de que ser criativos noutros produtos que a banca se calhar poderia naturalmente adotar para venda. Agora, temos aqui um problema grave no setor e do qual os sindicatos da UGT deste setor não vão baixar os braços, vão continuar a lutar. Veja, o setor público apresentou uma atualização salarial de 0,9. A primeira proposta que a banca fez aos seus sindicatos foi de 0,2 e que neste momento está em 0,4, que apresentam já resultados positivos de milhões de euros. A banca está em contraciclo àquilo que nós queremos para a sociedade portuguesa. Não é salários baixos, não. Não é trabalho indigno, bem pelo contrário, é trabalho digno. Então a banca tem que se incluir neste comboio, no sentido, no rumo para o desenvolvimento económico do país, a sustentabilidade e salários condignos para quem trabalha e para quem faz mexer a economia. Já vimos que está bastante empenhado nesta luta no setor bancário, e então eu pergunto-lhe como é que vai conseguir conciliar toda esta atividade, continuar a ser presidente do seu sindicato, envolver-se nas lutas deste setor e ao mesmo tempo ser secretário-geral da UGT. Também já disse que tem intenções de marcar presença nas reuniões de concertação social com o Primeiro-Ministro, com o Presidente da República. Bom, e eu pergunto-lhe se isso é suficiente e se os outros sindicatos, mesmo do setor privado e da administração pública, não o vão sentir como um secretário-geral ligeiramente ausente porque está tão presente para os seus para o seu sindicato. Não, veja. Vai ter que mudar de vida. Sim. E se calhar vai ter que mudar para Lisboa, ou não? Não sei se tem que mudar para Lisboa. Esta coisa de... Eu por acaso... eu acho que o país não é Lisboa. A cidade do por Porto, enquanto ainda é lá sim, que está sim. governo, mas se nós não presidente. começarmos a dar passos e começarmos a interiorizar que o país não pode ser só Lisboa, o país é onde estão... Os problemas dos trabalhadores é nas empresas, é nos locais, não é em Lisboa, num gabinete. Portanto, não é num gabinete que eu vou responder aos sindicatos quando me pedem para estar, por exemplo, em Coimbra ou em Leiria. Portanto, eu tenho que estar... o meu gabinete é no país, não é em Lisboa. E é isso que eu vou fazer. É evidente que eu, ao assumir este compromisso, sei que vou prejudicar muito daquilo que era a minha vida habitual. Porque eu, quando me meto nas coisas, meto-as a sério, não é meio tempo. Eu, quando estou um candidato, eu, por exemplo, no sindicato do setor financeiro de Portugal, a qual presido, que foi recentemente eleito, eu criei uma equipa de trabalho. Portanto, o SBN não vai viver dependente do seu presidente, nem a UGT poderá viver dependente do seu secretário-geral. Nós temos que criar equipas que partilhamos a gestão e se partilha também a informação. E, portanto, nós temos que criar também interlocutores nos vários setores. O secretário-geral da UGT não sabe tudo o que se passa em todos os setores. Tem que fazer ainda uma aprendizagem. Eu aprendi mais no último mês sobre algumas atividades pelos sindicatos que visitei. O CITEMA, o Sindicato dos Trabalhadores, por exemplo, da manutenção das aeronaves, tem inúmeros problemas e que não encontram interlocutor para dialogar. O Sindicato dos Auxiliares Técnicos de Educação, cuja presidente é Cristina. Eu aprendi muito de coisas que eu próprio não sabia e que vamos aprender com o tempo. E, portanto, eu estou certo que não preciso pertencer a todos os sindicatos para saber. Eu tenho as pessoas certas, os sindicatos têm essa know-how, essa informação. Vai exigir é que eu trabalhe muito com os sindicatos quando me pedirem
para que esteja presente nesse. Mas a UGT não pode defender do seu secretário-geral. Peço desculpa interromper. Disse que a UGT não pode depender do seu secretário-geral. Mas os sindicatos contam com o secretário-geral para fazer chegar as mensagens ou os problemas a quem os pode resolver. E é por isso que eu vou estar junto dos sindicatos. Desculpe, é por isso que eu vou estar junto dos sindicatos. Eu não tenho que assentar arraiais na rua Vitorino Menésio, que é onde fica a sede da UGT. Eu quero estar mais junto dos sindicatos, das empresas e dos trabalhadores, porque é lá que estão os problemas. Mas tenho naturalmente que corresponder àquela que são a presença que o secretário-geral tem que ter na concertação social, claramente, que é aí que discutimos as matérias dos vários setores de atividade e com o Governo, que é um dos grandes empregadores deste país e que responde pelas questões da administração pública e os nossos sindicatos também. Naturalmente, quando a UGT for chamada ao Presidente da República para a audiência, naturalmente que se fará a UGT representar pelo seu secretário-geral, naturalmente, e a Presidente, e na relação que temos com outras entidades, devemos estar representados a um mais alto nível, e isso naturalmente, que essa sim é uma obrigação minha, sem descurar naturalmente que quando estiver os nossos sindicatos na rua, o meu gabinete é na rua. Já agora pergunto, por falarmos em relacionamentos, que relacionamento é que pensa ter com a CGTP? Porque até aqui as duas centrais sindicais basicamente estão de costas voltadas, não é? De respeito mútuo. A UGT terá o relacionamento com a CGTP da forma que o CGTP queira ter o relacionamento com a UGT. São duas organizações que representam sindicatos, trabalhadoras, que lutam naturalmente por melhores condições. Podemos discordar do caminho e de muitas vezes da estratégia, mas eu respeito a CGTP porque é uma central que tem também um papel fundamental na concertação social e na apresentação sindical dos trabalhadores, dos sindicatos que representa, e, portanto, respeito muito qualquer organização de trabalhadores. Bom, e o nosso tempo já vai bem longo. Perguntava, portanto, em relação ao novo regime de teletrabalho. O Governo aprovou recentemente esse novo regime. A solução vai ao encontro das suas preocupações, porque já disse que essa é uma das suas prioridades. É melhor do que não ter nada, não ter nenhuma regulamentação. Eu defendo que a questão do teletrabalho deve ser, enfim, discutida ao nível da negociação coletiva e dos vários setores. O teletrabalho que se faz em determinados setores não é o que se faz noutro setor. Há algumas especificidades que devem ser acauteladas. Agora temos que regulamentar, de facto, essa nova opção de trabalho, como também daqueles que trabalham nas plataformas digitais. E, portanto, há que regulamentar. O teletrabalho, com esta situação pandémica, foi uma das opções que foi muito utilizada e provavelmente será em breve outra vez, porque já ouço dizer que provavelmente teremos que voltar outra vez ao teletrabalho obrigatório. Ela está ainda numa fase embrionária. Há muita ainda incerteza pela forma em como estão as empresas a remunerar. Por exemplo, no início, algumas empresas até se recusavam a pagar o subsídio de almoço porque achavam que as pessoas estando em casa não tinham que ter o direito de subsídio de almoço. É um autêntico disparate. As pessoas estão a trabalhar, ou em casa, ou onde quer que seja, estão a cumprir aquilo que é a sua tarefa. Bom, mas o novo regime também não o prevê, não é? Não o prevê, por isso é que nós temos que regulamentar e trabalhar. E cada setor é um setor. Não tem que ser uma regulamentação
aplicar em todos os setores, porque isso não é possível. Há setores diferentes, a banca trabalha de uma certa forma, os outros setores de atividade, a atividade, às vezes, na administração pública é diferente. E, portanto, temos que, se for isso discutido com os sindicatos e for uma matéria da negociação coletiva, acho que é aí que encontraremos um quadro, de facto, mais justo para a relação da empresa e do trabalhador para quem esteja em teletrabalho. E ainda para o trabalho digno, que foi apresentada pelo Governo e que, de certa forma, ficou agora parada, ou que está em discussão pública, não previa nenhuma dessas medidas. Como é que olha para as propostas laborais que foram apresentadas? E, embora não vão avançar no imediato, o que é que acha que... O que é que ali vê de positivo? Não, quer dizer, o trabalho digno não se faz só pelas condições de trabalho, faz pela melhoria dos seus rendimentos dos trabalhadores, pela motivação, pelo fim da precariedade. Quer dizer, nós, para construir uma agenda de trabalho digno, temos que eliminar a precariedade que existe em muitos dos setores de atividade do nosso país, da desregulação permanente que é feita pela parte empresarial, muitas vezes, do não cumprimento das próprias leis e dos acordos estabelecidos com os próprios sindicatos. O trabalho digno, para termos trabalho digno, enfim, tudo isto é necessário complementar aquilo que foi a agenda apresentada para o trabalho digno. Naturalmente que há ainda muito caminho a percorrer. A UGT não vai deixar cair essas bandeiras. Tem neste momento compromissos até abril de 2022, que é quando é o próximo congresso. Eu vou, neste momento, desencadear reuniões com os nossos parceiros de coligação na UGT para construirmos um programa para que em 2022 tenhamos um programa para a próxima agenda, da próxima os 4 anos, naturalmente. E vamos entrar então aqui numa fase final. Queria só que saber qual é a sua opinião. Vêm as eleições legislativas. Calculo que, como sindicalista, gostaria que o PS ganhasse com maioria absoluta e pergunto-lhe, como sindicalista, essa seria a melhor opção? Eu sempre tive medo de maiorias absolutas, sejam elas de onde vierem. Mas, naturalmente, acho que nós temos que encontrar soluções de governabilidade. Nós não podemos... Veja, vivemos neste momento numa situação em que vamos para eleições, estamos no caminho, estão a entrar no país milhões de euros para a recuperação da nossa própria economia, enfim, para tudo isso. E se não houver alguma estabilidade governativa, naturalmente sofrem também os mais fracos, que são os trabalhadores que precisam rapidamente recuperar aquilo que é o seu poder de compra e as suas condições de vida com dignidade. Sem maioria, com quem é que o PS deveria estabelecer pontes? Com a esquerda, como fez anteriormente, ou avançar para o Bloco Central, nomeadamente com o PSD? De alguma forma até replica a representatividade da UGT. Eu acho que o PS deve criar e fazer pontes com quem assuma compromissos que se cumpram até ao fim, sejam eles da esquerda ou da direita. Nós temos de ter uma cultura de compromisso, e para o bem e para o mal, porque naturalmente quando fazemos compromisso não é que tudo corra pelo mesmo, tudo corra por um sentido. Às vezes temos obstáculos, é preciso ultrapassar. Isso é um acordo escrito? Não sei se passará por um acordo escrito, naturalmente sim, mas se não houver um acordo escrito, nós vivemos em democracia, e julgo que em democracia é sempre possível arranjar soluções,
mesmo soluções como esta que agora surgiu. Eleições, paciência, é assim, ainda não temos nenhum regime melhor, do meu ponto de vista, do que a democracia, e, portanto, há que encontrar soluções de diálogo de todas as forças políticas que são importantes, mas que, acima de tudo, que haja uma cultura de compromisso. Os portugueses não podem andar permanentemente, veja, o ordenado mínimo, felizmente, vão pagar, e acho que têm que pagar. Gostaríamos que fosse os 715 euros, que é aquilo que a UGT defende, mas muitas das coisas vão ficar paradas até à próxima, até surgir o próximo governo. E, portanto, lá está aqui mais um interregno naquilo que era a nossa agenda para melhorar as condições dos trabalhadores, e isto não é saudável, naturalmente. Bem, e o nosso tempo chegou ao fim, cedo demais, digamos, com os temas que temos aqui para tratar. Hoje o convidado do Hora da Verdade foi o sindicalista Mário Mourão. Voltamos na próxima semana com um novo tema e novo convidado. Obrigado, boa noite. Muito obrigado. Obrigado, boa noite.